Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Hoje, esse vídeo é sobre o aspecto, todas as coisas que eu vou falar aqui, dessas frases que você nunca deve dizer a quem você ama, está dentro do contexto onde está se buscando um diálogo, na verdade, onde pode estar surgindo uma discussão. Então, são frases a não serem ditas nesses momentos de discussão, nesses momentos que deveria estar estabelecido o diálogo. E se nesse momento onde está surgindo uma discussãozinha, você solta estas frases aqui, esse tipo de colocação, e principalmente se está surgindo uma discussãozinha, então às vezes está uma coisa mais acalorada, então tonalidade da voz, o jeito que a gente fala, isso aqui, essas frases dentro deste contexto, elas produzem um efeito muito negativo. Então, diálogo é sempre fundamental numa relação. E palavras, elas podem machucar muito. Tem palavra que foi dita que machucou muito mais do que se a pessoa tivesse dado um tapa na cara. Um tapa talvez não tivesse doído tanto quanto aquela palavra. Claro, aqui não estou falando, né, o significado do tapa é uma agressão física, pelo amor de Deus. Então, aqui eu estou dizendo em termos do quanto aquilo de fato pesou em mim. E é a tal história, né? A palavra falada e a flecha lançada não tem mais volta. Uma vez que a palavra foi falada, esquece. Assim como a flecha, a partir do momento que ele solta, ela vai atingir o alvo. Não tem como correr atrás para querer segurar, para querer que ela não atinja. Saiu, vai atingir. Então, primeira frase que não deveria ser dita nesses momentos. Qual é o seu problema? Quando a gente diz isso, quando a gente fala isso, a gente está indicando que tem algo de errado no comportamento da pessoa. E como eu estava dizendo, dentro desse contexto onde a gente já estava, né, onde talvez a coisa já estava ficando um pouco mais acalorada, e você fala, qual é o seu problema? Olha só, entonação de voz, tudo isso entra. Então você mostra que existe algo muito errado no comportamento da pessoa e ela pode se sentir frustrada, magoada, irritada, raivosa. E aí, né, problema? Meu problema é você. Aí pronto. Aí onde já tinha onde já iniciou um conflito, agora eu tenho outro. Eu sou problema? Eu sou problema? Ah, eu que sou problema. Então, tá vendo? A coisa só aumenta. Você pode ver que as coisas elas começam assim e elas só vão aumentando e aí ambos começam a se machucar. Por isso que a gente tem que buscar formas alternativas para que o diálogo seja produtivo. Então, acho que a gente tem que buscar formas de acolhimento, porque esse tipo de frase, essas frases que eu estou colocando aqui, elas não estão acolhendo, elas não acolhem, elas não trazem acolhimento. Se ao invés de você dizer para a pessoa, qual é o seu problema? Se você tivesse dito, por exemplo, olha, está parecendo que está acontecendo alguma coisa. Não sei se está acontecendo alguma coisa com você. Você quer falar? Parece que tem algo que está deixando você desconfortável. Vamos falar sobre isso? Qual é o seu problema? Está vendo como mudou? Olha, me parece que tem alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa errada, alguma coisa está te deixando desconfortável. Vamos falar sobre isso? E claro, né, gente? Por isso que eu falo, quando a gente está falando, tudo está falando junto com a gente. Então, o tom da voz,
O tom da voz, então se você tem um tom suave, se você tem um olhar carinhoso, aquilo que você está falando, ela sai envolvido por tudo isso. Sai envolvido por esse tom suave, por esse olhar carinhoso. Tudo fala que você está acolhendo a pessoa. Então, a chance da pessoa se desarmar, caso ela estivesse armada, a chance de você desarmá-la só por todo esse diálogo que você se colocou diante dela é enorme. E a chance de vocês, então, de fato, dialogarem é muito grande. Uma outra frase, nesse contexto onde o casal pode estar iniciando uma discussão, que não deveria ser dita, ou poderia ser dita de uma outra forma, é: você sempre faz isso. Bom, primeiro que ninguém faz a mesma coisa sempre, a todo momento. Isso é uma afirmativa incorreta, né? E a própria pessoa, ela vai se sentir mal, ela vai se sentir acusada diante disso. E ela vai dizer: não, pera, sempre faço isso. Às vezes eu fiz isso em meio a tantas outras coisas que eu fiz. Por isso que eu falo, aí só aumenta. Ah, eu só faço isso. Então, é só isso que eu faço. Todas as outras coisas que eu fiz não contam. Então, uma outra forma de você dizer isso seria: viu, me explica uma coisa. Por que você costuma agir de uma determinada maneira? Viu, me diz uma coisa. A gente está conversando, a gente está dialogando aqui, eu gostaria de entender. Por que você tem o costume de agir de uma determinada maneira? Tá vendo que mudou totalmente. Sempre. Agora você está falando por que você tem o costume. Quando a gente diz que a pessoa tem um costume, eu não estou querendo dizer que a pessoa faz isso sempre. Vez ou outra, ela tem o costume de ir tomar café na padaria. Vez ou outra, ela tem o costume de comprar bombons para trazer para casa. Então, quando você pergunta, eu gostaria de entender por que às vezes você tem esse costume de agir desta maneira. Então, é muito diferente da acusação de que a pessoa sempre faz isso. É mais uma chance de acolhimento, onde você pode, então, agora entender por que a pessoa é levada a agir daquela maneira. Ou, dependendo de como está o diálogo, você poderia falar para a pessoa, né, questioná-la. Será que a gente poderia tentar fazer isso que você costuma fazer, só que de uma maneira diferente? Então, por exemplo, por quê? Porque é algo que também está me incomodando. Eu entendo que você faz isso, mas isso que você faz, eu entendi por que você faz. Eu estou dizendo, esse acolhimento faz com que eu entenda por que de repente a pessoa age dessa maneira. Só que agir dessa maneira, eu tenho também uma outra visão. Isso me incomoda e eu explico por que me incomoda. E aí eu falo para a pessoa: será que se a gente tentasse, né, com que isso que você faz, se a gente fizesse de uma outra maneira, se fosse feito de uma outra forma, tá vendo? Que aí o diálogo se estabeleceria e a gente poderia lidar com muito mais tranquilidade uma situação que pode ser muito desgastante para o casal se feita de outra forma. Uma outra frase que nesse contexto de diálogo, de discussão do casal, jamais deveria ser dita: cala sua boca! Se você disse isso a alguém que você diz amar, olha, a relação precisa ser repensada urgentemente. Nenhum amor vai resistir ao desrespeito. Se veio a vontade de você mandar a outra pessoa calar a boca, cale-se você. Cale-se no sentido de, olha, sabe aquela coisa que as pessoas dizem assim, conta até 10? Isso é muito verdade. Porque tem muitas situações que a gente peca porque a gente se deixou levar pela explosividade. Então, o pavio curto. Se você é uma pessoa que tem o pavio curto, se esse pavio queima e aí você já explode de uma determinada maneira que depois você se desconhece, você tem que praticar essa atitude do contar até 10.
Então, antes de eu falar, eu saio, vou dar uma respirada, eu vou fazer alguma coisa. Olha, aqui no YouTube, eu pratiquei muito isso. Aqui no YouTube, vez ou outra, aparece comentário que Deus me livre, né? Credo. A pessoa não entendeu nada, vem e solta um comentário totalmente nada a ver. A maioria eu ignoro, mas tem um ou outro que às vezes me incomoda e eu tenho vontade imensa de responder. Então, eu respondo. Eu respondo e aí sabe o que eu faço? Às vezes eu vou para academia, se eu tinha que tomar banho, então eu vou tomar banho e tal. Aí a hora que eu volto aqui para o computador, a tela está aberta lá. Né? Eu cliquei em responder, escrevi, mas eu não cliquei para enviar o comentário. Aí eu volto. Depois que eu fui tomar um banho, depois que eu fui para academia, eu volto, vejo a tela aberta, olho e falo, ai, para quê? E excluo. Então, mas está vendo? Se eu tivesse sido levado por aquele momento, eu teria escrito, teria respondido. Tem uns que eu escrevo e respondo mesmo, porque eu acho que a minha pessoa merece ler a resposta. Mas a maioria eu não respondo e esses outros eu faço esse exercício e quer dizer, na grande maioria eu realmente nem respondo. Né? Não vale a pena. Mas, para eu chegar à conclusão que não valeu a pena, eu precisei fazer outras coisas. E aí, a hora que eu volto, vejo, tipo, nossa, para quê? Não vale a pena isso aqui. Então, se veio a vontade de você mandar o outro calar a boca, cale-se você. Pensa. Sabe, o que eu realmente gostaria de comunicar para a pessoa nesse momento? Eu não preciso mandar ela calar a boca. O que eu gostaria de comunicar a ela? Então, às vezes, eu tenho que parar, pensar, entendeu? Eu sei que numa hora de uma discussão, fazer tudo isso é meio difícil. Mas é um exercício que a gente tem que buscar fazer. Às vezes, na hora da discussão, veio a vontade de mandar calar a boca, você fala, viu, pera um pouquinho. Eu acho que a coisa tá ficando um pouco, assim, ó, deixa eu pensar um pouquinho, eu tô ficando um pouco nervoso aqui, deixa eu colocar as coisas em ordem e a gente volta a conversar daqui meia hora. Sabe, ó, deixa eu tomar um banho, a hora que eu sair do banho a gente volta a conversar. Então, é a tal história, né? Talvez você perceba que não seja o momento de conversar. Porque eu tô querendo mandar ele calar a boca. Então, não é o momento para eu conversar agora. Provavelmente você vai chegar nessa conclusão. Por isso que eu estou dizendo, fale para a pessoa, olha, eu vou tomar um banho e tal, aí a gente volta a conversar. Viu, amanhã vamos conversar amanhã? Hoje a coisa está ficando muito quente aqui. É que tem gente que não vai topar isso, né? E a pessoa vai continuar te infernizando, né? Não, porque tem que conversar já, porque você não quer resolver. Então a pessoa vai continuar te infernizando. Esse que é o problema, né, gente? Se dependesse só da nossa postura, mas às vezes nós vamos estar diante de uma pessoa também que não é nada fácil, né? Uma outra frase que deveria ser evitada nesses momentos, se você me amasse, você faria tal coisa. Se você realmente me amasse, então você faria. Ninguém deveria ser pressionado a fazer algo como prova de amor. E olha, veja bem, você pode pedir o que você quiser para a pessoa amada. O que você quiser você pode pedir para ela, mas não condicionar isso a como se fosse uma prova de amor. E por fim, uma outra frase que não deveria ser dita, tô nem aí. Tô nem aí. Isso numa discussão onde eu tô, né, a outra pessoa está conversando comigo, por mais que os ânimos estejam acalorados, eu estou passando uma ideia de desprezo. Ou seja, olha, tem coisa muito mais importante do que eu ouvir você. Eu não estou nem aí para o que você tem para dizer. E se você for analisar, por trás dessa sua fala, estou nem aí, não é que você não está aí. Por trás dessa sua fala é que você está irritado. E se você está irritado, não é o momento, olha lá, de novo, não é o momento para conversar. Então, ao invés de falar tô nem aí, você deveria dizer, olha, eu entendo o que você está dizendo, eu realmente entendo, mas agora não é o momento para a gente conversar.
Então, eu entendo o que você está dizendo, eu estou interessado nisso que você está dizendo, tem que mostrar isso, né? Olha, bem diferente do tô nem aí que passa um desprezo. Eu estou interessado nesse assunto que você está abordando aqui, mas agora realmente não é o momento. Vamos conversar depois, só que você especifique esse depois. Por exemplo, vamos conversar amanhã na hora do almoço? Porque senão passa a ideia também para a pessoa de que você só está querendo escapar dessa conversa. Vamos deixar para depois, está querendo, tipo, fingir que... Ou seja, passa a ideia do tô nem aí, né? Trocou 6 por meia dúzia. Então especifique de fato. A gente pode conversar, eu realmente quero falar sobre isso, mas hoje realmente não é o momento para falar sobre isso. Vamos conversar amanhã, na hora do almoço? Ou vamos conversar na sexta-feira? Portanto, tá vendo, meus queridos? Tudo é uma questão da gente se entender, da gente se perceber e a maneira como a gente coloca as situações. O que faz uma relação continuar ou não é o quanto esse casal está aberto ao diálogo. Ah, André, minha relação já dura 30 anos e meu marido nem conversa comigo. Então, só que aí nesse caso provavelmente é porque você se anula. É porque você se sujeita a mandos e desmandos dele. Então não é uma relação de fato sustentada pelo diálogo, é uma relação sustentada pela anulação. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.